Mateus capítulo 9. Quero ler para eles versículo 14. Evangelho de Mateus capítulo 9, versículo 14. Para a glória daquele que vive e reina para o céu. Pega a tua Bíblia e vamos ler a palavra do céu. Evangelho de Mateus capítulo 9, o versículo 14. Tu és santo, Senhor, digno de tudo, de glória. Encontrou-nos, amém? Mateus 9, capítulo 9, versículo 14. Então chegaram os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: é possível que os amigos do noivo fiquem de luto enquanto o noivo ainda está com eles? Dias virão, quando o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Versículo 16: ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasga aumenta. Verso 17: nem se põe vinho novo em odres velhos, se o fizer, os odres arrebentarão, e o vinho derramará, e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e assim ambos ficam conservados. Amém, irmãos? E ambos ficam conservados. Feche teus olhos. Vamos orar ao nosso Pai, ao nosso querido Deus. Você está aqui nesta noite. Entenda algo. Não é o acaso, não é sorte, é um propósito. Você está aqui por um propósito. Coloque isso no teu coração. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Existe um objetivo. Existe um propósito de estarmos aqui nesta noite. E vamos entregar isso a Deus. Vamos entregar ao nosso Pai, para que Ele venha agir e operar do jeito que Ele quiser, da maneira como Ele quiser. Simplesmente entrega o teu coração, se renda a Ele, corpo, alma, e contando com o teu espírito também. Ó Senhor, ó Deus soberano, Criador de todas as coisas, é mais uma quarta-feira que a qual nos colocamos diante do Senhor. Eis aqui, meu Deus, cada filho, homens e mulheres reunidos, a quais estão diante da tua presença. Estou aqui sobre esse altar, tremor dentro de mim, sabendo e entendendo, meu Deus, que o Senhor é soberano, que o Senhor é Deus, que o Senhor é o soberano de Israel. Ó Deus, fala através da tua palavra nesta noite, que eu diminua para que o Senhor cresça. Tira todo o barato, todo o entendimento, meu Deus, que o teu Espírito tenha essa liberdade aqui de agir e de operar no nosso meio. Tenha liberdade nesta casa, tenha liberdade de fazer, meu Deus, o que aprova o Senhor fazer. Cura os doentes que aqui estão, liberta, meu Deus, os oprimidos que aqui estão. Oh Pai, faz maravilha no nosso meio, que ninguém saia daqui, Pai, do modo a qual entrou, mas que coisas poderosas, Pai, aconteçam no nosso meio. É o que eu te peço nesta noite, no precioso nome de Jesus o Cristo. Que credes, amém? Você crê mesmo? Você acredita mesmo? Então aplauda aquele que tu és soberano. Amado, está sempre um pouco no teu lugar. Ele quer fazer maravilha no nosso meio. Eu entendo isso, eu creio nisso. Ele quer fazer milagre no nosso meio. Fica à disposição. Enquanto Ele tocar na tua vida, creia, simplesmente creia e receba em nome de Jesus. Amados, eu vou dar uma introdução aqui daquilo que nós vamos fazer durante 7 quarta-feiras aqui. Nós terminamos o propósito na quarta passada,
recebendo da parte do Senhor uma dupla honra, ser honrado da parte do nosso Deus. E nós vamos começar um projeto onde que, se você fizer do jeito que a palavra manda, não tem como errar, não tem como, irmão, retroceder. Algo poderoso vai acontecer na sua vida. Eu tomei como base este texto aqui, a qual nós acabamos de ler. Algumas pessoas entendem, outras não entendem. Mas vamos, pelo Espírito de Deus, deixar o Espírito Santo, ele fale e revele em cada coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém? A Bíblia diz que os discípulos de João chegaram até Jesus. Mas antes deles chegar até Jesus, eles observaram algo. Eles observaram que, apesar de João ter dito que Jesus era aquele que havia de vir, o Cordeiro de Deus, que tinha o pecado do mundo, era aquele que veio para resgatar Israel, libertar Israel. Eles começaram a observar Jesus e também começaram a observar os discípulos de Jesus. E eles notaram que, na maioria das vezes, os discípulos de Jesus, eles comiam. Pastor, mas não é normal as pessoas comerem? Sim. Mas os judeus, os religiosos, eles tinham por muito afinco, irmãos, a questão de jejuar. Eles jejuavam. Eram pessoas que sempre estavam em constante jejum para a consagração a Deus. E eles notaram que Pedro, Tiago, João, que os discípulos de Jesus, eles não tinham hábito de jejuar. E eles então foram questionar Jesus a respeito disso. E falaram: mestre, nós temos observado há algum tempo que os fariseus, eles jejuam bastante. Nós, discípulos de João, também jejuamos muito. Fomos ensinados a jejuar, a nos consagrar, a nos ter de algum tipo de alimento para buscar o Senhor. Mas nós estamos observando que os teus discípulos, eles não praticam isso. Eles não jejuam como nós jejuamos. E Jesus então vai dizer para eles o seguinte: olha, pode porventura os amigos do noivo ficarem tristes, sendo que o noivo está presente com eles? Podem os amigos do noivo ficarem com a alma quebrantada, triste, sendo que o noivo está com eles? Mas vai haver um dia em que o noivo lhe será tirado, e nesse dia eles jejuarão. Porque o jejum, ele é quebrantamento, o jejum, ele é humilhação, o jejum, ele é algo que faz a alma do indivíduo se constranger, se entristecer pela falta do alimento. E Jesus então lhes lança uma parábola: olha, não pode pegar um remendo de um pano novo para remendar, colocar ele em uma roupa, um tecido já velho. Porque se colocar o remendo novo num tecido velho, com o tempo, no decorrer do tempo, aquele remendo novo vai forçar tanto o tecido velho que eles vão acabar se rasgando. E também não pode colocar um novo em outros velhos, porque no momento da fermentação do vinho, o odre velho ele não vai suportar a pressão, e ele vai se arrebentar e estourar, e o vinho vai se esparramar e se desperdiçar no chão. Mas se coloca vinho novo em odres novos. Amém? O que é o odre? O odre é uma sacola feita de pele de animal,
Porque antigamente as pessoas carregavam dentro dessas bolsas água, vinho, as coisas líquidas, eles colocavam nessa bolsa. E por ser em couro, isso conservava o que estava dentro. E era usado muito para colocar vinho, para conservar vinho. Mas no decorrer do tempo, no passar do tempo hoje, ele ia se ressecando. A pele do animal ia ficando ressecada. E se colocasse vinho novo naquela pele ressecada, naquele ambiente ressecado, a costura não suportaria e ela se arrebentaria, porque o ouro estava ressecado. Aí Jesus diz: mas se coloca vinho novo em ouro novo. Amados, essa parábola ela é muito profunda. Ela é muito profunda. Por quê, pastor? Porque era como Jesus estivesse dizendo o seguinte: olha, não tem como pegar aquilo que é velho e colocar no novo, nem vice-versa. O que é novo não cabe no velho, o velho também não vai caber no novo. Coisas novas em coisas novas, coisas velhas em coisas velhas. Ele estava tentando dizer para os discípulos de João o seguinte: olha, os costumes e a tradição não cabem naquilo que é novo. Ele não estava dizendo que o jejum era algo proibido, não era isso não. Ele estava tentando dizer o seguinte: que a tradição das pessoas, a tradição judaica, a tradição dos fariseus, dos religiosos, não cabia naquilo que era novo. O que era novo? O que Jesus estava trazendo? O Evangelho, as boas novas. Tudo se fez novo. Eu preguei que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele não veio para destruir a lei, mas Ele veio para cumprir a lei. Ele veio mostrando para os judeus que não era justamente pela tradição, mas era pela palavra de Deus, de conformidade à palavra do Senhor. Amém? Mas pastor, o que isso quer dizer para com a minha vida, para com a nossa vida? O que isso quer dizer para mim? Qual projeto é esse para a minha vida? De algo novo na minha vida? Amado, preste atenção aqui. Muitas das vezes nós temos dificuldade de receber o que é novo, de abraçar o que é novo. Nós temos dificuldade de buscar coisas novas, de abrir a mente para aceitar coisas novas. Muitas das vezes a gente tem medo daquilo que é novo, daquilo que é bom para a gente. Muitas das vezes eu costume, como eu falei na live lá, a gente muitas das vezes tem um costume daquilo que a gente vem vivendo na nossa vida. Muitas das vezes a gente pensa que é só aquilo, que não tem nada mais do que aquilo. Que aquilo que o meu pai e minha mãe passou para mim, que aquilo que a tradição da minha família passou para mim, é só aquilo. É só daquela maneira. E às vezes a gente olha para a vida da gente e a gente pensa, a vida da gente é só isso, e às vezes para pior. E muitas das vezes a gente tem medo de receber, de aceitar e de avançar para novas oportunidades. Porque a gente se acostumou tanto, irmão, tanto com a vida, tanto com as coisas que acontecem com a gente, que para a gente está bom. Eu usava um exemplo, quando eu mencionava sobre isso aqui, eu sempre usei um exemplo de um local lá no nosso bairro. Tem um local lá no nosso bairro, agora não é mais assim, porque mudou, mas tinha um local lá no nosso bairro onde nós morávamos, que quando eu ia para a igreja, o esgoto fedia tanto, mas tanto, que dava até ânsia de vômito. Você passava nesse local, você sentia aquele cheiro, você passava de carro, e dentro do carro o cheiro entrava. Então, esse local onde ele passava para ir para a igreja, toda vez que passava lá na ida e na volta, você
cheiro. No começo até que tinha o cheiro, mas agora não tem mais. Mas todo dia que eu passo aqui, olha, o cheiro é insuportável. Como é que vocês conseguem suportar esse cheiro? Eu falei, não estou sentindo. Aí eu fui entender. No começo eles sentiam, mas o tempo foi passando, eles acostumaram com o cheiro. Eles acostumaram tanto com o cheiro que já não incomodava mais eles. Mas uma pessoa novata que passava por ali, ela sentia aquele mau cheiro. Mas os moradores que estavam ali já não se importavam mais. Pelo tempo que foi passando ali, irmão, eles perderam a sensibilidade de sentir aquele odor. Pastor, o que tem que fazer? Às vezes é o que acontece com a gente. De tanto tempo que a gente passa em determinada situação, que muitas das vezes a gente acaba acostumando com aquilo. Acaba acostumando com o problema, acaba acostumando com a falta de dinheiro, com a falta de recursos, acaba acostumando com sempre ter dívida, com sempre ter problemas na vida, acaba acostumando com um casamento sempre fracassado, acaba acostumando com uma vida espiritual sempre fraca, acaba acostumando, irmão, muitas das vezes com a saúde debilitada. Quantas pessoas que se acostumam com a saúde dela debilitada, está doente, está com um problema, e ela acostumou com remédio para simplesmente aliviar a dor dela. E ela está acostumada com aquele medicamento. Todo dia é aquela mesma coisa. Mas deixa eu lhe perguntar, será que não existe uma solução para isso? Será que não tem oásis? Será que não tem uma porta aberta? Será que eu não posso sair desse problema? Será que eu não posso, meu irmão, vivenciar algo extraordinário na minha vida, a não ser aquelas mesmas repetições diárias, constantes, que se enfrenta de ano após ano? Será que não tem um escape? Será que não tem um jeito que eu possa reverter essa situação? Será que não tem? Tem. Existe um jeito. A primeira coisa que a gente precisa entender e fazer é o seguinte: não se acostumar. Não se acostume com aquilo que é ruim. Não se acostume com o teu problema. Não se acostume com o mal que se tornou algo de estimação para a tua vida. Não aceite essa situação. Mas pastor, não adianta eu não aceitar. Todo dia a mesma coisa. Todo dia vai ser a mesma coisa. Tudo se repete, ano e após ano. Mas tem jeito. Jesus falou o seguinte: coloca-se vinho novo em outro novo. Nós somos o outro. Amém? Amém. O vinho, ele tem um poder, na vida do ser humano de trazer alegria. E na Bíblia, muitas das vezes, ele é representado como o Espírito Santo, que traz alegria, que traz renovo, que traz fortalecimento na vida daquele que crê. Nós somos o outro. Você é o outro. Nós somos o outro. Mas será que o tempo desgastou você tanto, que você está ressecado espiritualmente? Porque eu não estou falando aqui de idade, eu não estou falando de quantos anos você tem. Porque Abraão, ele recebeu a promessa, e lá com seus belados 100 anos, a promessa se concretizou, e ele tomou posse daquilo que é dele. Então não é questão de idade, e também não é questão de muitos anos, de muito tempo. É questão de se você quer ser renovado. A questão é: você quer ser modificado, transformado. Sair de ser um outro velho para ser um outro novo, para receber algo novo da parte de Deus para a tua vida. Quando eu falo de outro, eu estou falando da nossa mentalidade.
Tirar tudo que é velho. Parar de acostumar com aquilo que está prejudicando a nossa vida. Porque eu sei, eu entendo, irmão, que tem pessoas que ela está sendo prejudicada por aquilo que está acontecendo na vida dela. Tem pessoas que já não dormem mais direito. Tem pessoas que para ela dormir ela precisa de tomar medicamento. Tem pessoas que para ela ter paz ela tem que sair de casa. Tem pessoas que para ela ter alegria ela precisa comprar algo, porque senão ela não tem alegria. Tem pessoas que para ela ter um alívio, muitas vezes ela precisa tomar um determinado medicamento. Ela precisa beber algo, comer algo, para que muitas vezes a sua ansiedade, a sua depressão, opressão saia do caminho dela por um período de tempo. Mas eu não estou falando, irmão, de um período de tempo. Eu estou falando de algo que Deus pode fazer e transformar da água para o vinho. Deus pode fazer essa mudança. Eu não estou aqui como alguém te prometendo algo. Eu estou aqui como um líder tentando prometer algo para você. Não é uma promessa do pastor Cláudio. Não é uma promessa. Eu estou dizendo algo real. Eu estou dizendo algo na convicção pela palavra de Deus. Ele é poderoso sim para mudar a nossa história. Ele é poderoso sim para transformar a nossa vida. Ele é poderoso. Mas primeiro eu preciso mudar a minha mentalidade. Como que eu faço para mudar a minha mentalidade? Primeiro, você não pode se conformar com as coisas que estão acontecendo. Você precisa se erguer, se levantar contra isso. E quando eu falo isso, não é brigar com ninguém, não é discutir com ninguém, não é isso não. Eu estou falando para você se levantar no mundo espiritual. Eu estou falando para você, meu irmão, se erguer e parar de viver essas mesmas coisas todos os dias. Se levanta o teu altar dentro da tua casa, levanta o teu altar lá no teu quarto e se levanta contra isso. Espera aí, já tem anos que eu estou vivendo isso. Já tem anos que a minha história não muda. Já desde quando eu conheço como gente, as coisas não vêm andando bem na minha vida. Eu tento, eu luto, eu corro atrás. O que eu estou recebendo e colhendo? Só tristeza, só problemas e mais problemas, só fracasso e mais fracasso. Quando eu menciono esta palavra, sabe de quem eu lembro, irmão? Eu lembro de uma mulher, 18 anos, que há 18 anos sofria de uma enfermidade, que hoje ela poderia ser conhecida como um tipo de papagaio grátis, ou como um problema de coluna muito sério. Essa mulher, 18 anos, ela andava encurvada. Ela não sabia o que é ficar em pé. Ela olhava para o chão. Ela só olhava para o chão. Ela era encurvada. Ela tinha um problema gravíssimo, um desvio gravíssimo na coluna dela. E no dia de sábado, ela entra na igreja. E quando ela entra na igreja, Jesus olha para ela. E Jesus cura aquela mulher. As pessoas vão reclamar com Jesus porque era dia de sábado, não podia fazer cura no dia de sábado. Mas Jesus falou: não poderia eu. Vocês no dia de sábado, vocês pegam a ovelha de vocês que caiu no buraco e tira ela. Não podia eu libertar essa filha de Abraão, que há 18 anos vivia escravizada pelos demônios? Se vocês conseguem tirar um animal do buraco no sábado, resgatar ele, por que eu não posso fazer isso com um ser humano? Uma mulher que há 18 anos sofria, era escrava de um espírito imundo. E a Bíblia diz que Jesus libertou ela daquele sábado. E ela foi curada. Ela voltou a ser uma pessoa normal. Amém? Eu não sei quantos anos tem que essa situação sua tem desenrolado. E às vezes você pode falar: pastor, tem anos. Tem anos, pastor, que
e vem vivenciando isso. Tem pessoas que na realidade ela não está vivendo, ela está sobrevivendo, tentando sobreviver dia após dia. E às vezes a sua história, ela é como a história desta mulher. Às vezes o teu problema não é comum. Eu conheço pessoas que têm problemas comuns, e é terrível. E é uma dor terrível, uma dor angustiante, daquela mulher muito grave. Às vezes o teu problema é como daquela mulher, mas não na coluna, mas é algo que você carrega por anos. Por anos e por anos você carrega isso dentro de si. Mas você notou uma coisa? Quando as pessoas olhavam para a mulher, elas viam um problema físico. Se ela fosse um médico, com certeza ela foi. O médico olhou para ela e viu algo físico. Ele viu um desvio, um bico de papagaio. Ele viu, quem sabe, uma coisa que aconteceu ali. As pessoas olhavam e as pessoas viam fisicamente. Mas quando Jesus expulsou o mal daquela mulher, não era algo físico, simplesmente físico, mas era algo espiritual. Era um demônio que aprisionava aquela mulher. Era um espírito que segurava ela naquela posição durante 18 anos, fazendo aquela mulher sofrer. Porque para você pegar e você está lutando, você está pelejando. O que é físico, a gente vai lutando e a gente consegue. Mas o que é espiritual, só no espiritual para vencer. O que é espiritual, só no espiritual para vencer. O que é físico, você vai tentando e vai ajustando. Mas o que é espiritual, só Jesus pode fazer na tua vida. Amém? Só Jesus pode fazer na tua vida. Então preste atenção. Eu dei tipo um spoiler. Na realidade, o começo da campanha não é hoje, vai começar quarta-feira que vem. Porque na quarta-feira que vem, eu vou trazer o suco da videira para os irmãos. O suco, o primeiro suco que a gente toma aqui na Santa Ceia. Eu vou trazer para vocês. Só que vai ser diferente. Eu vou estar orando sobre esse suco. A campanha é bom porque eu gosto das campanhas, porque a campanha faz a gente movimentar no mundo espiritual. Eu vou estar orando isso. Sabe por quê? Porque tem pessoas, irmão, que às vezes, mesmo ela sendo crente, ela não tem força para guerrear, ela não tem força para orar, ela não tem força para se libertar. Muitas das vezes ela não sabe como agir quando o inimigo ataca ela, ou ataca ele. Muitas das vezes aquela pessoa ela não tem autoridade, ela não conseguiu receber autoridade, alcançar autoridade para ir expulsar aquele mal. Mas eu entendo uma coisa, que no momento que a pessoa ela toma o suco da vida consagrado, tudo que a gente ora, sabe, passa tempo em oração, aquilo começa a ser santificado, purificado, uma unção começa a ser gerada naquele ambiente, naquele local, naquela coisa, algo começa a acontecer ali. Quando você apresenta, quando você consagra, o poder vai sobre aquela célula, vai sobre aquele instrumento, sobre aquela vestimenta, sobre aquele livro, sobre aquele inimigo. Então o poder da oração é extraordinário, porque a Bíblia diz aquilo que 2 ou 3 concordar na terra a respeito de alguma coisa, também será ligado lá no céu. Aonde houver concordância em Deus, onde tiver uma pessoa convicta de comunhão, de busca constante do Senhor, aquilo que aquela pessoa toca, aquilo que aquela pessoa ora, o poder começa a preencher o ambiente, começa a preencher aquele lugar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Isso está na Bíblia, está. Isso também está nos testemunhos. Testemunho de muitas pessoas. Então o que eu vou fazer? Eu vou orar nesse suco da vida. Pastor, não estou conseguindo só. Eu vou orar. Só que tem uma coisa, irmão. Tem pessoas que às vezes ela não
e ela não entende. Você precisa perseverar. Uma coisa eu só te peço: persevere. Faz a campanha, faz o propósito. Não quer o propósito, faz o propósito, faz a campanha. Tem pessoas que no primeiro dia as coisas destravam na vida dela, mas tem pessoas que já demoram um pouco. Tem pessoas que já existem barreiras mais profundas, mas essas barreiras cairão. Amém, irmão? Esse impedimento, um por um, vai cair em nome de Jesus. E eu vou alertar já os irmãos: coisas começam a acontecer. Quando você toma aquilo que foi consagrado, eu vou trazer ele lacrado. O pastor colocou alguma coisa dele, de maneira nenhuma. Eu creio no Deus a quem eu sirvo. Ele veio lacrado, eu vou estar orando e apresentando isso durante um tempo perante o Senhor. Então coisas começam a acontecer, porque se o mal que está em você, aquilo que foi consagrado, no momento que você bebe a água, o suco consagrado, se o mal que está em você, ele não consegue ficar. Então ele vai começar a agir, e você, o teu corpo físico às vezes vai começar a sentir isso aí. E a pessoa começa a sentir às vezes tontura, bambeza, vontade de vomitar. E ele vai fazer de tudo para colocar o suco para fora. E às vezes a pessoa sente a cabeça vai embaralhando, ela vai ficando inquieta, desinquieta, porque aquilo que ela tomou, a unção que está ali, o poder que está ali, vai, o mundo espiritual, como se estivesse queimando aquele mal que está dentro daquela pessoa. E vai queimando, a ponto de ele não resistir e sair. Só que os demônios, eles têm algo neles. O que, pastor? Eles são teimosos, eles são perseverantes. O espírito imundo não é como um ser humano que vai desistir do mal e não deu certo, ele larga de lado. Não. Quanto tempo o demônio estava na coluna daquela mulher? 18 anos. Por que eles não foram embora? Ficaram escravizando ela durante 18 anos. Por que eles não mataram ela de uma vez? Porque ficaram tanto tempo na coluna daquela mulher, não tinham nada que fazer. O que aqueles demônios queriam com aquela mulher? Deixa eu te contar algo aqui. E às vezes você não sabia disso. Por que eles ficaram 18 anos ali? Sobre a coluna daquela mulher, dia e noite. Qual era o motivo? Qual era o propósito daquilo? Irmão, os demônios, eles tinham um motivo. A palavra era tipo o seguinte: ele veio para matar, roubar e destruir. Qual o principal deles? É matar. Por que matar, pastor? Se eles tiverem oportunidade, se tiverem licença para isso, eles matam. Por quê? Porque a morte é a única coisa que pode separar o homem, ainda se ele não tiver tomado uma decisão com Deus. Se uma vez ele morreu sem Cristo, sem a vida em Cristo, ele está condenado. Já não tem uma segunda chance para ele. Então os demônios preferem a morte. Mas se em contrapartida eles não podem matar ainda, eles sentem, irmão, alegria. Escute isso aqui. Eles sentem alegria. Eles sentem, se a pessoa pode dizer, prazer na dor e no sofrimento.